Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, né, do RH Mercadinho São Luís, nosso podcast. Hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos que nosso presidente, Severino Neto, para falar um pouquinho dos nossos 50 anos de varejo, 50 anos de Mercadinho São Luís, né? E aí, antes da gente iniciar o bate-papo, Neto, a gente queria perguntar logo de imediato assim, 50 anos de varejo, você está aqui desde quando? Pois é, eu estava fazendo conta aqui. Eu estou exatamente com 45 ou 46. Quando a gente veio o tema, veio a lembrança. Né? Eu me lembro no Natal de 76, se considerar o ano de 76, são 46 anos. Né? Eu aperreado para trocar a fita de uma máquina registradora, né, com a loja lotada, e a máquina parou, porque acabou a fita, e eu não sabia trocar a fita do caixa. Né? Tive que ligar para outra filial, ligar para o João, para saber como é que eu ia trocar essa máquina. Acabou dando certo. Rapaz, e a tecnologia da época, tu falando aí, eu não sei nem o que é isso, né? Pois é, máquina registradora era aquelas antigas, não tão antiga quanto aquela que tem no memorial, um pouquinho mais recente, mas não tanto mais. Né? Era uma máquina elétrica, né, que você digitava o número e teclava. Quando acabasse aquele cupom do cliente, ela parava automaticamente. E só voltava quando trocasse esse cupom, né, a bobina do cupom. Rapaz. E eu não sabia trocar a bobina. Imagina a correria na loja. Sufoco danado. Então você está aqui praticamente assim, né? Desde o comecinho dos mercadinhos, né? Antes disso a empresa já existia mais em outro formato, né? Na Casa São Luís. E o tema da vez aqui que a gente está falando são os 50 anos de relacionamento. Você falou um pouco aí da tua experiência. Você nessa época era operador de caixa, né? Não. Tava Nessa época como? era nada. Era tudo. Eu sempre Era fui nada sobrinho. Né? Eu sempre fui sobrinho do João. Essa foi a característica que o predicado, vamos dizer assim, que me fez vir para a empresa. O João é o seu João Melo, seu tio, né? Que Isso, era o fundador. Isso. Né? Então, o que me fez estar na carreira até hoje, né, foi o João Melo, que era meu tio. E por isso aí eu passei, sim, por diversas funções. Né? Mas o principal era sobrinho mesmo. Sobrinho. Então, esse relacionamento, para a gente começar falando de relacionamento nesses 50 anos, o relacionamento inicial foi o relacionamento familiar, né? Com seu tio João, que levou a um relacionamento de colaborador. Foi muito além disso, né? Foi um relacionamento de confiança. Confiança de ambos. Né? Sem expectativa nenhuma. Nem de um, nem de outro. Sim. Né? E as coisas foram acontecendo gradativamente por causa desse valor, que é um valor da empresa, né? Que era a confiança. Então, isso foi fundamental para que a gente desenvolvesse, crescesse. E estamos aqui hoje contando essa história. Legal. E você fala desse valor confiança, que virou um valor da empresa, né? É um valor que ele buscava em você, na verdade, ele tinha em você, né? E você tinha nele. E hoje é um valor que a gente busca nos nossos colaboradores, sem né? Essa confiança. Como é que era esse relacionamento dele ou de vocês, na época, entre os colaboradores, né? Desde lá do início. Como é que era naquele contexto de lojas pequenas, de início lá, com todas essas limitações tecnológicas? Como é que era isso lá há mais ou menos 50 anos atrás? Vou comer os 5 aí que você... Tá, vamos lá. Bom, era o princípio de tudo. Né? Alguns desses princípios eram o relacionamento com a sua equipe, como é que ele se relacionava com essa equipe. O programa de almoço do São Luís, ele nasce de um esquecimento de uma chave dentro do armazém. Né? Naquela época se fechava os estabelecimentos para almoço, funcionava
de 6 a meio-dia. Meio-dia às 2 era fechado e aí reabria às 2 horas da tarde. Uma dessas ida e vinda, João Melo sai do armazém na Governador Sampaio. Já tinha um mercadinho, mas aí era o armazém. Não sei se já tinha um mercadinho. Sim. Né? Mas é o que consta. Sim. Ele sai e se esquece uma chave que ele precisava usar nesse intervalo do almoço. E ele volta para o armazém para pegar. Quando ele volta, ele vê já toda a sua equipe já pronta lá para voltar a trabalhar. E ele, mas você já almoçaram tão rápido assim? Foi só uma volta no quarteirão? E a turma, não, seu João, já demos nosso jeito aqui, tal. E ele percebeu que ninguém tinha comido. Né? E ele ficou pensando, cara, como é que eu vendo comida e meu povo não come? Né? Então, a partir desse momento, nasce o programa de almoço do São Luís. Eu estou falando do começo dos anos 70, talvez final dos anos 60, e a percepção dele de que a equipe tinha que usufruir daquilo que ele fazia. Né? Tinha que ter não podia estar com fome, não podia... Eles não almoçavam para não gastar o dinheiro, né? E não tinha vale alimentação, não tinha nada. Não tinha disso, nada. E aí nasce o programa de alimentação interno, de uma forma simples. Mas assim era que o João Melo fazia. Né? Ele se relacionava tanto quanto com a equipe, né? Como se relacionava com os clientes, até com concorrentes. Fornecedores e por aí vai. Esse relacionamento que é basicamente, como você falou, de forma simples, né? Ele se misturar com o pessoal, né? Ele via o pessoal, nesse exemplo que você deu, ele viu o pessoal ali. Cara, ele naturalmente pensava neles, tinha um pensamento empático, né? Assim, de imaginar, esse pessoal não almoçou, né? Porque às vezes passa como paisagem, né? Não, mas ele tinha um bom olhar sistêmico. Sim. Sobre a situação, e ele olhava e prestava atenção. Isso. Né? Muitas vezes a gente olha e não vê. Ele via. E dessa essência que você relatou com esse caso, né, lá do início, o que a gente continua até hoje? Assim, muitas coisas mudaram, né? Graças a Deus, coisas melhoraram. A gente hoje tem até a própria lei, né, que garante o almoço para os colaboradores, enfim. Mas, por exemplo, essa sensibilidade, essa atenção que você falou, vamos falar primeiro dos colaboradores, né? A gente está falando de relacionamento em si. Mas o que hoje você acha que não mudou, ou que a gente busca não mudar, né? Que tinha desde o início, o que a gente busca perdurar até hoje nesse relacionamento? Bom, o relacionamento com todos os envolvidos, né? Todos que estão dentro da nossa relação, clientes, fornecedores, funcionários, concorrentes. Né? Então, o relacionamento a gente espera e precisa mantê-lo sempre. Né? Aliás, a gente acha que varejo é isso, que é relacionamento. Né? Sim. O mundo tem mudado, né? O mundo digital tem chegado. E o desafio é como você ter um relacionamento mesmo dentro do mundo digital. Sim. Né? Então, isso é um grande desafio que teremos pela frente. O relacionamento é uma força nossa em todos as mídias, Não. Junto a todos esses que eu acabei de citar, funcionários. Sim, a todos os públicos. Isso é uma força nossa muito grande. Né? E aí a gente imagina que se não tiver o relacionamento no mundo digital, nós perdemos muito com isso. Sim. Né? Nós perdemos muito, inclusive, da nossa essência, que é de 50 anos atrás. Né? Então, e isso a gente tem tentado fortalecer, isso a gente tem tentado manter, né? De todas as formas. Então, não é fácil, né? Mas é o que nós acreditamos. Legal. E a gente deu vamos dizer assim, foi que nem o filme. Esse filme eu vou entregar a minha idade, viu? De Volta para o Futuro. A gente saiu de 50 anos atrás e foi lá para o futuro já, né? E nesse meio tempo, eu sei que você tem... Eu conheço, né? Eu sei que você tem uma dificuldade para falar dos seus próprios méritos. Você fala muito do seu João, do tio João, né? Como você fala. Mas nessa sua vivência, né? Na sua vivência do Fernando já enquanto sócios da empresa,
Você tem algum caso, assim, já, né, pra gente pegar nesse miolo aí de tempo, de relacionamento com os colaboradores, mesmo alguma coisa que tenha mudado de um tempo para cá, mas que mostre, assim, um pouco desse exemplo? Nesse meio tempo teve a criação do setor de RH, né, já ainda com o seu João, mas e toda essa estruturação que se deu com vocês, o RH estratégico. Como é que né, foi trabalhado esse relacionamento com os colaboradores, né, aí na sua gestão, na gestão do Fernando e tal, como é que é tratado esse relacionamento? Tá, vamos lá. Primeiro, eu não tenho nenhuma dificuldade para falar dos tempos atuais. Sim. Né, onde o João Melo não está mais presente fisicamente. Sim. Tá? Porém, eu fiz doutorado com o João Melo. Tá certo? Sim. Então, toda a minha formação veio do João. Então, por isso eu falo com muita felicidade do João, que eu estou falando de mim. Eu imagino. Né? E esse tempo todo, né, foram 45 anos de convivência, não 45 anos, né, mas 37 anos de convivência. Sim. Né, dos 37, 8 anos de uma forma já tocando a empresa de forma quase independente, que foi do ano 2000 até o falecimento dele. Que já estava mais doente, já estava, né? mais debilitado. Uhum. Né, apesar de ter, em nenhum momento mesmo com essa... Ele ficava fora da empresa. Ele ficava Não largava o osso, não, né? não largava de jeito nenhum. E era meu conforto. Sim. Né? Era lá onde eu tirava minhas dúvidas, né? E não deixa de ser ainda hoje. De vez em quando eu converso com ele. Tá? Legal. Para que lado a gente vai, e sempre ele me ilumina para que lado eu devo ir. Uhum. Né? Então, ele muito presente. Só voltando à tua pergunta, que eu acabei falando. Como é que... Tá vendo como fugiu? Não, já voltou. Um marco importante é quando a gente funda a Superrede. Legal. Né? A Superrede era uma associação de compras, onde eu pude conviver com diversos colegas nossos, concorrentes. Lá pelo ano 2000, 2001. Exatamente. A gente tinha acabado de sair de uma grande crise, Uhum. que foi a venda das lojas por Pão de Açúcar, e querendo reinventar a empresa. Sim. Certo? Esse reinventar, parecia que o passado estava todo errado. Uhum. E não estava. E a gente percebeu quando foi para a Superrede. Né? A gente destonava daquilo que eram os hábitos tradicionais Uhum. do varejo, vamos dizer assim. Aprendemos muito com nossos concorrentes e aprendemos também que não dá para você brigar com a cultura. Sim. A cultura tem que trabalhar a seu favor. Uhum. Né? E a nossa cultura é essa cultura que você falou de relacionamento. Se a gente um dia tentou fugir dessa cultura, Uhum. nós apanhamos e voltamos rapidinho para dentro dela. Sim. Né? E ela é uma aliada, ela é uma inspiração, ela é orientadora, né, de para que lado a gente deve ir. Sim, entendi. Nesse contexto aí da Superrede que você estava falando, a Superrede era uma associação de compras, né, com vários concorrentes, né, locais. Mas a gente acabava não fazendo só a experiência de compra. Sim, a gente acabava tendo outras, né, experiências do dia a dia, e a nossa cabeça era diferente nesse outros, ponto, né? De relacionamento. Relacionamento em todos os sentidos, com todos Isso, esses públicos, isso. os colaboradores, os clientes, fornecedores. Todos eles. Bacana. E nesse ponto aí que houve quando se percebeu isso... Houve a cisão. Houve a saída, né? Saída. Amigável. E é até interessante a gente estar falando isso, eu estava pensando aqui. Porque o podcast, ele é para os nossos colaboradores, mas ele é aberto para todo mundo, né? Ele está lá no Spotify, está até no YouTube aí, né? quando sair o vídeo. E aí a gente convida, né? Quem tiver interessado, quiser entender um pouco mais da história do São Luís, né? Dessas passagens que você está falando, né, que a gente tem o nosso espaço João Melo, né, que já leva o nome do homem aí, né, para poder entender um pouco mais dessa história. Tem o nosso site, enfim, também que fala um pouco sobre isso.